Alô, amigos, é um prazer estar com vocês outra vez para a nossa classe bíblica do Apocalipse, a verdade revelada no Apocalipse. Eu quero agradecer esse carinho, essa atenção de você estar cada sábado à tarde estudando com a gente esse livro tão precioso da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus lhe dê muito conhecimento, preparo e, acima de tudo, a salvação em Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigado por mais essa aula. Pedimos a Tua direção, Tua sabedoria, para que a Tua palavra seja devidamente explicada. Abençoa os amigos que estão conosco, para que a palavra chegue à sua mente, ao seu coração e possam entender com maior clareza as revelações do Apocalipse. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na última aula nós trabalhamos Apocalipse 11 até o verso 14, que nós trabalhamos com aquilo que aconteceu no período da Revolução Francesa. Nós tivemos aqui dois fatos. Nós tivemos a humilhação da Igreja Católica Romana com a anticlerical Revolução Francesa de 1789. E, ao mesmo tempo, em 1798, já indo para o final da Revolução Francesa, o Papa foi sequestrado em Roma e levado para um cativeiro. Quem fez isso foi o general Berthier, general francês, Alexandre Berthier, por ordem do imperador Napoleão Bonaparte, que mandou prender o Papa, porque o Papa estava atrapalhando alguns interesses políticos e financeiros também de Napoleão Bonaparte. Então, o Papa, com 81 anos de idade, ele foi sequestrado, foi tirado de Roma e levado para um cativeiro. E ali veio a morrer no cativeiro. Quer dizer, durante cerca de 1 ano e meio, não houve Papa reinando em Roma. O trono ficou vazio porque o Papa estava sequestrado e cativo sob a ordem de Napoleão Bonaparte. Só no início do ano 1799, final, para o início do ano 1800, é que um novo Papa foi eleito, Pio VII, e com ele o Napoleão Bonaparte fez uma concordata e devolveu ao Papa o trono e também fez uma espécie de acordo. E o Papa, então, voltou a governar. Mas foi uma pancada muito forte. Agora, a partir do verso 15, Apocalipse 11, verso 15, até o verso 19, nós temos o texto da sétima trombeta, ou o terceiro ai. Lembram que o anjo disse assim, resta ainda 3 ais. Então, o primeiro ai foi a quinta trombeta, com o surgimento dos árabes e suas conquistas. Nós tivemos a conquista dos turcos otomanos em 1453, quando eles acabaram com o que restava do Império Romano Oriental e formaram o Império Turco-Otomano, que acabou-se em 1840. Então, esse é o segundo ai, a sexta trombeta. A sétima trombeta é o terceiro e último ai. Essa sétima trombeta, embora o nome não apareça aqui, só vai aparecer em Apocalipse 16, é o Armagedon, a batalha do Armagedon, a última batalha de Deus com os moradores da terra, nesse período chamado Tempo do Fim, ou Fim dos Tempos, melhor dizendo. Diz assim, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras
porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse assunto volta a ser tratado no final de Apocalipse 16, quando fala da sétima praga. É uma repetição com detalhes dessa sétima trombeta. Elas se cumprem no mesmo período. Então chegou o tempo, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, com isso aí, dá início o chamado reino da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus vai voltar, como diz lá em Mateus 25, 31, com todos os seus anjos. O próprio Jesus falou isso, Mateus 25, 31, que o Senhor voltará com todos os seus anjos, e ele vai reunir da terra, Mateus 24, 30 e 31, todos aqueles que morreram salvos em Cristo. Anjos de Deus descerão até a sepultura de salvos que estão mortos e os ressuscitarão e os convidarão para irem com eles para o céu. Que coisa linda, não é? O povo de Deus que sofreu tanto na terra, muitos deles foram presos, torturados, passaram fome, passaram frio, passaram necessidade das coisas mínimas da vida, mas não deixaram sua fé em Cristo. Não abandonaram a fé. E agora chegou o dia da vitória deles. Lembra daquele clamor do povo de Deus que morreu no período da Idade Média e tal, que ele diz assim: até quando, Senhor? Está na mensagem do 5º selo, em Apocalipse 6. Até quando, Senhor, não julgarás a nossa causa? Até quando, Senhor, não punirás os ímpios, aquelas pessoas que dominavam a terra e que mataram os teus servos e os profetas? Até quando? E Cristo então dá para eles a resposta: espere um pouco, até que se complete o número dos conservos seus, de outros crentes que irão morrer, assim como vocês foram mortos, morrerão como mártires do Evangelho de Cristo. Aguardem, porque todos serão levados para o céu na mesma época, no mesmo período, que será quando Jesus voltar. E agora chegou o tempo, agora é o tempo. Na sétima trombeta, o terceiro vai. Então, os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, eles se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Olha, o reino de Cristo, ele começa a partir do momento que ele leva os seus servos para o céu e começa o reino da glória. Quando eles passaste a reinar, é em relação ao reino da glória. O reino da graça está em ação desde que Adão e Eva pecaram e a graça de Deus veio sobre eles, lhes dando a oportunidade de arrependimento e salvação. Aí começa a funcionar para Adão e Eva o chamado reino da graça, não só para Adão e Eva, todos os seus descendentes, todos os moradores da terra. O que é o reino da graça? É esse período de tempo que vai do Éden até o encerramento do tempo da graça, em que cada pessoa na face da terra tem a oportunidade de se arrepender, confessar a Deus seus pecados e ser obediente a Deus. Passa da desobediência para a obediência, passa para a descrença, da descrença para a fé em Jesus. Passa de uma vida profana, pecaminosa, irresponsável,
para uma vida de consagração e entrega total a Jesus Cristo. Então, todo aquele que aceitou esse plano de Deus da graça, plano da salvação, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o Salvador, então esses estão salvos. Aqueles que derem as costas para a graça de Deus, que recusam a graça, então só resta a Deus destruí-los no fogo eterno, misturado com fogo e enxofre, como vamos ver no capítulo 20. Então você tem, meu amigo e meu irmão, a maior chance de sua vida. Na sua geração, você tem a chance que Deus lhe dá de você escolher Jesus. Entre a vida e a morte, escolher a vida. Entre Satanás e Cristo, escolher Cristo. Entre viver no pecado e viver com Cristo, fugindo do pecado, dizendo não ao pecado, essa escolha é a melhor, escolhendo a vida eterna. Então hoje é o tempo. Para a minha geração, para a sua geração, hoje é o tempo de decidir por Jesus. Porque quando terminar o tempo da graça, não vai mais restar tempo para arrependimento, nem perdão de pecados. Aproveite e talvez eu e você não cheguemos a esse período do fim do tempo da graça. Eu estou com 70 anos, então talvez eu não chegue a esse dia. Quem sabe os mais novos podem alcançar esse dia do final do tempo da graça. Mas quer a morte nos alcance, quer cheguemos ao final do tempo da graça, devemos estar preparados. Se você morrer hoje, morra em Cristo, preparado, fiel, andando nos caminhos do Senhor, adorando de coração ao Senhor e conduzindo sua casa, seus filhos, seus netos, sua esposa, sua família toda, conduzindo todos eles desse caminho bendito de salvação, para que possa ir para o céu quando Jesus voltar e reinar com Cristo no céu durante 1000 anos. E depois de 1000 anos, como diz o capítulo 20, voltaremos para essa terra que será completamente transformada para a habitação dos santos. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Lembra daquela pergunta? Até quando, Senhor, não julgarás a nossa causa? Agora, os 24 anciãos dizem a Cristo assim: chegou a hora, Senhor, chegou o tempo, porque as nações se enfureceram. Os governantes da terra parecem enlouquecidos, fazem uma guerra atrás da outra, há fome, há doenças, há peste, há muita coisa, muita confusão na terra. Então chegou o tempo, dizem eles, exatamente na segunda vinda de Cristo. É tempo para julgar, isto é o tempo da ira. Alguns perguntam assim, mas Deus tem ira? Tem, sim, a Bíblia diz isso. Lá em Romanos 1,18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade humana, contra a mentira, contra o deboche, contra a irresponsabilidade moral. A ira de Deus, ela se revela do céu, porque ela vem de Deus. A ira de Deus não é como a ira humana. A ira humana é uma raiva insensata. A ira humana nem sempre é correta, nem sempre é justa, porque ela é um sentimento. E às vezes esse sentimento é negativo e às vezes é positivo. Mas em Deus, a ira de Deus é sempre justa, porque é a reação justa de Deus ao mal, ao pecado em todas as suas formas. É a maneira como Deus reage diante do pecado. Essa é a ira de Deus. E Deus então vai punir todos os injustos, todos os que abandonaram a graça de Deus, todos aqueles que viveram no pecado e para o pecado. O dia da ira é o dia de acerto de contas, é o dia da segunda vinda de Jesus. Leia Mateus 25, de 31 em diante, e você vai ver como será parte do dia da ira. E também Apocalipse 6, 15 a 17, mostra como será e o que os homens vão pedir, os homens maus, aqueles que não se arrependeram, aqueles que renegaram ou rejeitaram a graça divina, como eles vão reagir. Tudo isso está lá em Apocalipse 6, 15 a 17. Então chegou a hora de dar o galardão aos crentes. Diz que Cristo é o galardoador
daqueles que nele esperam. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque devemos crer que Deus existe e que é o galardoador daqueles que têm fé em Jesus. Há uma recompensa para quem fica com Cristo, para quem fica ao lado de Cristo. E essa recompensa é o perdão dos pecados, a justificação e a salvação eterna, para viver eternamente na companhia de Cristo dos anjos. Isso é um galardão. Ele não é obtido como fruto de um pagamento que nós fazemos ou de uma boa conduta que tivemos. Ele é o fruto da graça divina, gratuitamente, porque Deus é bom, Ele nos concede esse galardão. Ele não tinha obrigação de conceder esse galardão para nós, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas Ele mandou seu Filho veio até a terra, morreu por nós, morreu em nosso lugar, providenciando o resgate nosso. Então, nosso resgate foi pago, nossa salvação já está paga, mas só vão ser salvos os que responderem com fé, com confiança, com dependência de Deus. Aqueles que não tiverem a devida fé, fé com a fé de Abraão, não tiverem essa fé em Cristo, se tornando discípulos deles, esses não serão salvos, embora a salvação esteja disponível, mas por falta de fé, não quiseram depender de Cristo e tentaram se salvar com base nas suas próprias obras, confiando em si mesmos. A nossa dependência é totalmente de Deus. A nossa confiança tem que ser totalmente em Deus, aceitando Cristo, o grande presente que Deus mandou do céu para nos salvar. Então chegou a hora, dizem os servos de Deus, chegou a hora para os santos receberem a recompensa, receberem o galardão. Abriu-se então, verso 19, o santuário de Deus que se acha no céu. Muitos teólogos, um tanto liberais, eles negam que haja um santuário no céu. Eles dizem que é uma teologia inventada, e muito pelos adventistas do sétimo dia, que inventaram essa ideia de que no céu há um santuário, porque o santuário é o céu todo, mas não é isso. Não é isso que o texto diz. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Não diz que é o céu como um todo. Diz que o céu contém o santuário, mas não o céu por completo é o santuário. Então é algo que existe no céu. E diz, foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Lembram-se? A Arca da Aliança era um móvel, uma caixa, que ficava no lugar santíssimo, chamado assim porque era o último compartimento, e dentro da arca, no santuário terrestre, as duas lâminas de pedra, onde Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, e também se achava um pouco do maná, com o qual Deus alimentou os israelitas durante 40 anos, e também o cajado de Arão, que floresceu numa peleja que houve, quando muitos estavam desacreditando Arão, achando que eles também podiam ser sumo sacerdote como Arão. Então Deus os repreendeu e fez com que um galho seco, o cajado de Arão era um pedaço de madeira seca, Deus fez com que ela florescesse e desse frutos. Então esse testemunho maravilhoso também estava dentro da arca. A arca ninguém sabe onde ela foi escondida. Naquelas guerras contra Israel, para tomar Israel, pessoas sábias, homens de Deus, deve ter sido sacerdote, porque só sacerdotes podiam pegar na arca, eles esconderam a arca em alguma caverna e a arca nunca foi encontrada. Existe até aquele filme de Spielberg, Caçador da Arca Perdida, que Spielberg é judeu e ele conhece muito bem essa história. E ele escreveu, mas não foi achada. No filme é achada, mas na vida real a arca nunca foi encontrada. Quando Deus mandou Moisés fazer o santuário,
Ele disse, faça tudo conforme a cópia que eu te mostrei no monte. Então Deus mostrou o santuário celestial com os seus móveis e tal, sua constituição, e Moisés então copiou tudo segundo o modelo que ele foi mostrado no monte. Então assim, aqui está comprovando que havia uma arca também lá no céu, e Moisés fez uma cópia e colocou no santuário da terra. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande sarevada. Esse assunto da segunda vinda de Jesus, ele vai em Apocalipse 16, final de Apocalipse 16, vai ser ampliado e nós falaremos mais sobre isso quando chegarmos ao capítulo 16. Capítulo 12, verso 1. A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Olha, interessante, né? Uma mulher. Mulher, no Apocalipse, se refere a uma igreja, ou a uma comunidade, né, que surge dentro da história do Apocalipse. Quando a mulher que aparece no texto do Apocalipse é uma mulher pura, é uma mulher fiel a Deus, é uma mulher de uma postura correta, moralmente falando, espiritualmente falando, então se refere à comunidade do povo de Deus. Inicialmente, essa mulher é a igreja de Deus no Velho Testamento, é a comunidade do povo de Deus no Antigo Testamento, mas já no momento em que o Messias estava para nascer. É interessante isso. Uma coroa de 12 estrelas, inicialmente são os 12 patriarcas, mas depois se tornam os 12 apóstolos, continuando assim a existência do povo de Deus. O que eram 12 patriarcas no Velho Testamento passa a ser 12 apóstolos na Nova Aliança, no Novo Testamento. E a mulher, achando-se grávida, ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, esse é o parto de Cristo. O Messias está para nascer e a mulher está para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Bem, cabeça é símbolo de comando, chifre é símbolo de poder, e diadema mostra que são monarquias, são reis ou rainhas que estariam dominando esses reinos, né, essas nações. O dragão vermelho é Satanás. Nós vamos ver isso no verso 7 a 9. Vai dizer lá que o grande dragão é Satanás. Então, Satanás atua na terra. Satanás vem atuando. Agora, a revelação aqui é uma revelação que quem recebe mais sobre isso de informação é o profeta Daniel. Então, essas 7 cabeças são 7 comandos, né? 7 comandos que o dragão vai, a partir do momento que a revelação vier a Daniel, até o final dos tempos. Esses 7 cabeças, ou 10 chifres, chifre indica os 10 reinos. E você vê lá na estátua de Daniel 2, aparece o quê? Aparece 10 dedos da estátua, representando a Europa Ocidental. Esses 10 chifres representam os 10 reinos que formaram a Europa Ocidental inicialmente. E nas cabeças 7 diademas, mostrando que eram 7 reinos, não 7 reis em sequência, mas 7 reinos que o dragão ou Satanás estaria no comando, para que esses reinos, essas potências, hostilizassem o povo de Deus, não permitindo que o plano da salvação se concretizasse, não permitindo que Cristo, os apóstolos e a igreja exercesse sua missão, cumprisse sua missão.
Então, o que é que o dragão faz? Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. As estrelas aqui representam os anjos do céu. Representa a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher, verso 4, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando esse nascesse. Então Satanás ficou de espreita, vendo o momento do nascimento de Cristo. Satanás sabia quem era Cristo, quem era aquele menino que ia nascer, e nós vamos ver como Satanás conhecia nos versos 7 a 9. E Satanás, então, trabalhou com todos os poderes da terra, com Herodes, com Pilatos, com os sacerdotes em Israel, com os escribas e fariseus, com os sábios em Israel, para que eles criassem situações de dificuldade para o nascimento de Cristo. É tanto que Jesus não teve uma caminha gostosa para nascer. Maria e José não tiveram lugar na hospedaria para Maria dar à luz a Jesus. Eles não tiveram isso. Não havia vaga para eles. Eles eram pobres e chegaram lá em Belém de Judá, procurando um lugar na hospedaria, mas era o censo decretado pelo Império Romano e havia muita gente para se recensear junto com José e Maria, e eles não tiveram vaga, não tinham dinheiro para propor um preço melhor para o dono da hospedaria. Então o dono da hospedaria ofereceu para eles um lugar onde os animais se recolhiam à noite, né? E eles não tiveram. O único lugar foi esse, que o dono da hospedaria ofereceu para Jesus. Mas tudo isso era obra do diabo, trabalhando no sentido de que Jesus não fosse aceito na terra, especialmente pelo povo de Israel. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 11, diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Então o diabo foi criando dificuldade para que Jesus não tivesse sossego, Maria e José não tivessem sossego, fossem atormentados, porque o plano de Satanás era matar Jesus já no nascimento. Ele conhecia quem era Jesus, o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era Miguel, aquele que lutou com ele lá no céu e o expulsou lá do céu. Então Satanás conhecia muito Jesus. Ele tinha perdido a batalha no céu para Jesus e ele tinha medo de que Jesus o derrotasse. Então ele fez de tudo que ele pôde, para matar Jesus ainda criancinha, para Jesus então não crescer e ir até a batalha final com Satanás. Então nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele está contando toda a história. Na verdade, não foi imediato. Nasceu e foi arrebatado para Deus. Não. Cristo nasceu, viveu na terra, sofreu todas as tentações que o diabo podia lançar sobre ele, até que Cristo foi entregue a Pilatos. Pilatos sentenciou à morte, mesmo dizendo, eu não acho nele crime algum. Mandou açoitá-lo e mandou matá-lo. Ora, que injustiça tremenda é essa? Se eu sou um juiz e vejo que o réu não tem crime nenhum, não é passível de culpa, porque não fez crime nenhum, então ele deve ser libertado imediatamente. Mas não foi isso que Pilatos fez. Pilatos era de caráter fraco, os judeus fizeram muita intriga, dizendo que se ele soltasse Jesus, iriam entregar o caso para César, em Roma, e Pilatos então ficou com muito medo de perder o seu cargo de governador e também das consequências daquela intriga política que os judeus disseram que se ele soltasse Cristo, ele teria que acertar contas com César. O imperador romano desse tempo era Tibério César, cara violento, gênio ruim, e Pilatos teve medo
de perder o cargo, de ser punido possivelmente com a morte ou o exílio. Então Pilatos teve medo e condenou um inocente. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, depois passou mais 40 dias aqui aparecendo aos seus apóstolos, e no final dos 40 dias ele ascendeu de volta para o céu. Então, enquanto ele esteve na terra, Satanás levou Cristo, conseguiu que Pilatos o condenasse, mas numa entrevista que Jesus teve com Pilatos, está no Evangelho de João, capítulo 18, a partir do verso 33, numa entrevista que Jesus teve com Pilatos, Jesus disse, olha, quem me entregou a você tem maior culpa. Se eu quisesse, eu falaria com meu Pai e ele enviaria legiões de anjos, de ministros, para me livrar da sua mão. E Pilatos ficou empolgado com aquilo, achando estranho. Um carpinteiro rogar ao Pai, o carpinteiro disse, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para ser rei. Como é que um carpinteiro nasce para ser rei? Tudo aquilo impressionou Pilatos. Mas apesar de toda essa impressão, ele não deixou de condenar Jesus. Mas Jesus se deixou condenar. Na verdade, Jesus poderia ter saído dali de cabeça erguida, com uma palavra que Jesus dissesse de condenação, morreria Pilatos, morreriam os sacerdotes, morreriam todos e Jesus sairia incólume. Mas ele disse, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para aquele momento, que era o momento de dar sua vida em favor dos pecadores. Se Cristo não tivesse morrido em lugar dos pecadores e em favor dos pecadores, ninguém poderia estar pregando agora, falando de salvação. Porque não haveria salvação para ninguém. Todos estariam perdidos e o planeta Terra, como planeta condenado, haveria sucumbido na poeira do tempo. Mas não foi assim. Cristo disse, eu vim para isso. Tentaram fazer com que Jesus descesse da cruz e começaram a dizer, salvou os outros e não salva a si mesmo. Se você diz que é o Filho de Deus, então prove descendo da cruz. Tudo isso era o diabo. O diabo viu que Jesus morrendo na cruz, mas sem pecado, era derrota para ele, Satanás. Satanás queria na cruz um Jesus pecador, um Jesus transgressor da lei de Deus. Mas Jesus nunca aceitou transgredir um só mandamento da lei de Deus. Ele foi até a cruz em nome da lei, mas não aceitou pecar. Não aceitou transgredir um só mandamento da lei de Deus. E não era isso que Satanás queria. Porque o Cristo morrendo sem pecar era a morte de um vencedor. Porque ao terceiro dia ele iria ressuscitar, iria voltar para o céu. Então Satanás só podia reter Jesus na tumba se Jesus pecasse. Se Jesus fizesse o mesmo erro do primeiro Adão lá no Éden, aceitando o pecado que Satanás colocou diante dele para comer daquela árvore que Deus tinha condenado. Então agora que Jesus não pecou, Satanás queria que Jesus descesse da cruz, porque Satanás queria mais tempo para continuar tentando, até ele achava que poderia levar Jesus a pecar contra Deus, e Deus então rejeitaria Jesus, e o sacrifício em favor dos pecadores não seria realizado a contento. Então ele inspira homens maus que estão ali junto à cruz para dizer, desce da cruz, se tu és filho de Deus. Olha essa frase, se tu és, indica dúvida. Ou você crê que Cristo é o Filho de Deus, ou você não crê. Mas se você diz, será que Jesus é Deus? Será que Jesus é o Salvador? Indica dúvida. E a dúvida é o maior inimigo da salvação. A dúvida. Você tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6. E Jesus não desceu. Louvado seja Jesus, porque não desceu daquela cruz. Ele levou o sacrifício até o final, e no final ele diz, está consumado. Então a vitória de Cristo estava consumada. Lógico que o resultado dessa vitória, no sentido eterno,
quando ele voltar, vai levar seu povo para o céu para gozar os louros dessa vitória. Nós ficamos aqui na terra ainda, sofrendo muitas perseguições, e o diabo, sabendo que não podia mais tentar Jesus, depois que ele voltou para Deus, começou a tentar a igreja, fazer de tudo que ele fez contra Cristo, agora fez contra os apóstolos e contra os crentes em Jesus, para eles desistirem da fé, para eles cometerem pecados, desobedecerem a Deus e não serem salvos, e para que a obra da igreja não avançasse, porque Satanás não queria a vitória da igreja. Satanás não queria que o evangelho de salvação em Jesus chegasse ao mundo inteiro. Então Satanás usa o sinédrio dos judeus, Satanás usa muitos inimigos individuais, Satanás usa o Império Romano, depois Satanás usa a Igreja Católica Medieval na pessoa do Papa e dos seus cardeais, Satanás usa a Revolução Francesa, deísta e ateísta, Satanás continua usando os seus fantoches, os seus fantoches, para que eles perturbem a igreja, desacreditem a obra da igreja, neguem a Cristo, neguem a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro comum, neguem o plano da salvação, dizendo que não tem esse negócio de salvação, isso é invenção dos crentes. Então, Satanás faz de tudo. Praticamente todos os meios de comunicação estão nas mãos de Satanás, para eles semearem fake news, mentiras a respeito de Cristo, a respeito da igreja, querendo desacreditar a igreja. Então Satanás está vivo e ativo, fazendo a sua obra, para tentar impedir que a igreja vença. Mas a igreja vai vencer, em nome de Jesus, a igreja fiel a Cristo vai vencer. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Fugir para o deserto quer dizer fugir para lugares ermos, para as florestas, para lugares para longe da igreja dominante. Satanás jogou o Império Romano contra a igreja, milhares e milhares e milhares de cristãos por todo o Império Romano foram presos, foram torturados, foram assassinados para renunciar à sua fé. Alguns renunciaram, alguns apostataram, tiveram medo e apostataram. Mas a boa maioria não aceitou desistir da fé em Jesus Cristo. Desde que um santo de Deus, desses fiéis a Cristo, foi preso, foi torturado, amarraram ele num poste, colocaram lenha e foram tocar fogo. E o algoz que foi tocar fogo veio por trás. Aí ele disse assim, pode vir pela frente, eu acho que foi Policarpo, pode vir pela frente, porque se eu tivesse medo de morrer pelo meu Jesus, eu não estaria aqui. Que testemunho fantástico, né? Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui dando minha vida pelo Evangelho, por Cristo e pelo Evangelho. Então os crentes começaram a fugir de Roma e de outras cidades dominadas pelo Império Romano. Depois que o Império Romano se acabou e a Igreja Católica Romana, dominada pelos papas e cardeais, começou a dominar reis e rainhas da Europa, ali por volta do início, 5º século, 6º século, começo da Idade Média, os crentes fiéis começaram também a fugir para se esconder das garras da Igreja Católica Romana medieval. Por ordem do Papa, o Papa usava os reis e as rainhas das nações da Europa, como França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, depois Portugal e Espanha, para que eles perseguissem os crentes em Jesus. E foi grande a perseguição. Então eles se esconderam, os valdenses, os albingenses, os lollardos, os huguenotes, foram perseguidos e caçados como feras humanas. E qual era o crime? Ser seguidor de Jesus Cristo, fiel, querendo ficar com a Bíblia, o que a Bíblia ensina,
não o que o Papa e a Igreja ensinavam. Então foi isso, 1260 anos de perseguição feroz. Começou em 538, quando o Papa recebeu uma carta do imperador Justiniano, que governava o Império Romano no Oriente, e as tribos bárbaras estavam querendo entrar em Roma para destruir Roma. E nesse período, os ostrogodos eram o povo bárbaro que tinha entrado na Itália e queria entrar em Roma. Então, o Papa pediu ajuda ao imperador do Oriente. Então, o imperador do Oriente, Justiniano, em 533, ele mandou uma carta para o Papa, oferecendo ao Papa um batalhão de soldados que estavam com o general Belisário em Cartago, no norte da África. Então, Belisário foi ordenado por Justiniano para viajar para a Itália com suas tropas para combaterem os ostrogodos. Era um povo bárbaro, uma tribo bárbara, que tinha invadido a Itália e queria invadir Roma. E o Papa trabalhava na área diplomática para impedir que os ostrogodos entrassem em Roma. E o general Belisário veio pela força das armas. Então, por volta de 539, 540, Belisário conseguiu expulsar os ostrogodos ali da Itália. E o Papa, então, foi reconhecido pelo imperador Justiniano como a maior autoridade no Ocidente. E o Papa, então, começou a gostar do poder, né? Ele tinha um poder religioso, porque era o bispo de Roma, e agora, com esse apoio do imperador no Oriente, o imperador do Oriente não queria que surgisse outro imperador no Ocidente. O último imperador no Ocidente foi afastado em 476 por Odoacro, que era também dos Éralos, outra tribo bárbara, e fazia, então, quase 100 anos que o Ocidente não tinha um imperador. E o imperador do Oriente, em Constantinopla, antigamente chamado Bizâncio, ele não queria um imperador concorrente governando o Ocidente. O que é que ele fez? Ele deu ao Papa todo o poder que o Papa precisou para ele comandar as ações no Ocidente. Então o Papa se tornou unido ao imperador do Oriente e ganhou muito poder. E os reinos ali ao redor ficaram sabendo disso e começaram a apoiar muito o Papa com a força das armas, porque eles sabiam que o Papa tinha o apoio do imperador do Oriente, o imperador romano do Oriente. Então eles trabalharam ao lado do Papa. Então essa união de política com religião foi muito bom para o Papa, mas foi muito ruim para os crentes. Porque quando a política domina a religião, ou a religião domina a política, quem perde é a religião. Pode ser que a política ganhe, mas a religião perde. Porque a igreja ela foi instituída por Cristo para seguir a Cristo como líder, como cabeça. Então, o único e verdadeiro cabeça da igreja é Jesus Cristo. Sempre foi. Mas o bispo de Roma tomou César como seu modelo, como seu paradigma. E tomou César como cabeça. E começou a seguir os passos de César, a imitar a maneira de César. E a igreja, então, começou a ser constituída em Roma como uma igreja imperial, como uma estrutura parecida com a estrutura do Império Romano, copiando também o modelo de governo e de administração do Império Romano. Então, isso é a mundanização completa da igreja. Nós chamamos isso de cativeiro babilônico da igreja, ou do cristianismo, porque foi terrível para a igreja. Quanto tempo durou esse domínio papal? 1260 anos. De 538, quando os ostrogodos foram expulsos de Roma, com o apoio do imperador, mandando as forças de Belisário, general Belisário e exércitos romanos, que estavam em Cartago, no norte da África, e viajaram para Roma, para a Itália, para fazer esse trabalho. Até 1798, quando
o imperador Napoleão Bonaparte, que estava governando a França em nome da Revolução Francesa, e queria conquistar a Itália, mas o grande obstáculo para Napoleão governar, mandar como senhor absoluto da Itália, era o Papa. O Papa não queria deixar. Então o que ele fez? Mandou suas tropas invadirem Roma, invadirem ali a igreja no Vaticano e prenderem o Papa Pio VI em 1798. E o Papa, com 81 anos, foi levado para o cativeiro e morreu no cativeiro. Foi um golpe terrível. Mas o Papa sofreu um outro golpe. Em 1870, os revolucionários italianos tomaram Roma do Papa. Eles queriam formar o Reino da Itália e colocar no trono do Reino da Itália o rei Victor Emanuel II. Mas o Papa era o grande obstáculo, porque quem mandava em Roma era o Papa. Ele era senhor da igreja e era senhor de Estado, governando Roma como uma cidade-estado. Então os revolucionários italianos tomaram Roma do Papa. E o Papa perdeu a sua classificação de governo civil, também, além do governo religioso, também de governo civil. Então, por algum tempo, o Papa não pôde mais governar de maneira civil ali na Itália. Ele ficou num ostracismo, governando só a igreja. Ele soltou anátemas, condenações para tudo que é lugar. E quem estava no comando desses revolucionários italianos foi um italiano chamado Giuseppe Garibaldi, que era casado com uma brasileira chamada Anita Garibaldi, lá de Santa Catarina. Ele tinha lutado na Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, namorou-se de Anita Garibaldi, casou com ela e a levou para a Itália. E os dois participaram dessa revolução que tomou Roma do Papa. Só mais tarde, vamos trabalhar isso no capítulo 13, mais tarde, vários anos depois, é que o Papa retoma esse título de senhor de Estado, de um Estado civil. Mas, por algum tempo, ele perdeu e ficou sem o poder secular que ele tinha quando governava Roma. Agora, continua aqui. Houve peleja no céu, 7. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, quer dizer, Satanás e seus anjos não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aí está, Satanás foi expulso do céu, foi mandado para a terra, porque ele queria assumir o trono lá no céu. Se você ler, por exemplo, quando você lê Isaías 14, 13, 14, quando você lê Ezequiel 28, todo o capítulo 28 de Ezequiel, você vai ver as razões que esse anjo chamado Lúcifer se rebelou contra o Deus eterno e se transformou em Satanás. A palavra Satanás quer dizer o adversário. Então ele deixou de ser um anjo de luz, Lúcifer, um anjo portador de luz, cobridor da arca do concerto lá no céu, e passou a se tornar Satanás, o adversário de Deus. Uma terça parte dos anjos do céu ficaram do lado de Lúcifer e foram expulsos do céu para a terra, E eles ficaram aguardando os acontecimentos da terra. Quando Deus criou, na semana da criação, Deus criou Adão e Eva, então Satanás ficou muito alegre, porque agora ele tinha dois seres inocentes a quem tentar. E foi isso que ele fez. Ele foi tentar Adão e Eva, conseguiu vencer na lábia, na conversa, na mentira, na fraude, conseguiu vencer Adão e Eva e tornaram Adão e Eva pecadores, iguais aos anjos que foram expulsos com ele no céu. Então a terra foi contaminada com o pecado de Adão e Eva e foi Satanás, o anjo caído, o idealizador dessa derrota de Adão e Eva, o grande ideológico,
o grande culpado dessa queda de Adão e Eva. Então Satanás foi expulso e ali no Éden ele só tinha espaço para tentar Adão e Eva, ele só tinha aquele espaço ali na árvore chamada conhecimento do bem e do mal. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, os servos de Deus fiéis. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus. E vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então os céus ficaram livres de Satanás. Então alegrai-vos, ó céus, porque Satanás, o grande acusador, foi expulso do céu. Mas ai da terra, lembra desse ai? Ai da terra de seus moradores, porque o diabo veio para cá e veio com ira, veio com raiva, para destruir todos os moradores da terra, para levá-los à revolta contra Deus, para levá-los a uma vida de infidelidade, de desobediência e de inimizade contra Deus. E o diabo teve êxito na terra. Ele levou todo o planeta Terra ao pecado, à desobediência, e junto com a morte, ele trouxe a sepultura. Então, o salário do pecado é a morte. E o diabo aprisionou a raça humana no pecado e na morte. Paulo diz que todos pecaram. Todos, sem exceção, os humanos pecaram. Começando de Adão e Eva e avançando para toda a geração de Adão e Eva. O único homem que nasceu na terra e morou na terra, que nunca pecou, foi o segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse nunca pecou, nunca aceitou um só pecado que Satanás tentou impor para ele. E para terminar, diz assim: quando, pois, verso 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Quer dizer, perseguiu a igreja. Satanás não podia mais estar no céu, nem ir para o céu, representando a terra, mas ele definitivamente foi lançado para o espaço terrestre. E aqui ele foi perseguir a igreja. A mulher aqui quer dizer a igreja fiel a Cristo. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Leia Daniel 7,25, que fala desse mesmo prazo. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo é 1 ano, 360 dias, 2 tempos, 2 anos, 720 dias, e meio tempo, ou metade de um tempo, 180 dias ou anos. Juntando tudo, 1.260 anos que o diabo, usando a Igreja Católica, usando a pessoa do Papa, usando as autoridades da Igreja, usando os reis e as rainhas da Europa, Satanás pintou e bordou com os crentes fiéis, trazendo morte, trazendo perseguição, trazendo muita angústia e muita dor para os crentes fiéis a Jesus por toda a Europa, nesses 1.260 anos de domínio da Igreja Católica. 15. Então a serpente arrojou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Água aqui não é água mesmo. De acordo com Apocalipse 15, Apocalipse 17, 15, água significa povos, nações. Então o diabo usou os povos da Europa, os reis, as rainhas, as pessoas com autoridade, pessoas que seguiam esses reis, para perseguir os servos de Deus. E muitos crentes foram caçados nas montanhas, nas florestas, nas cavernas da terra, para tentar pegá-los e matar, prendê-los e matar sem julgamento. Não tinha julgamento. Não tinha direitos humanos, não tinha nada disso. Não havia democracia, era tudo ditadura. Então, foi terrível para os crentes. Muito. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrolado de sua boca.
Então, a terra. Aí está falando, por exemplo, é uma referência ao novo mundo, né? Como esses crentes, centenas desses crentes, saíram da Europa, onde havia muita perseguição aos crentes fiéis, e vieram para a América, né? Tem até a história dos pais peregrinos que vieram de navio da Inglaterra para a América, e na América eles fundaram uma igreja, e eles detestavam a monarquia e detestavam o Papa. Então eles queriam uma nação que fosse republicana, não monarquia, porque ele detestava a monarquia, que foi a causa de muito tormento dele na Europa, foram as monarquias violentas lá da Europa, e também rejeitaram a Igreja Católica e o Papa. Uma igreja sem Papa. Por isso que predominou o protestantismo lá nos Estados Unidos, né? Esses protestantes vieram da Inglaterra, vieram também da Holanda, né? E foram os grandes iniciadores da grande nação da América do Norte, Estados Unidos. Eles só receberam esse nome, Estados Unidos da América, em 1776, 4 de julho de 1776, quando declararam a independência do Reino da Inglaterra. Mas eles vieram no século XVII, 1620, por aí, é que vieram muitos grupos de europeus para o Novo Mundo. Alguns só em busca de aventura e dinheiro. E de terras, possuir terras baratas e fartas. E os crentes vieram em busca de paz, para fugir das perseguições religiosas. Assim foram chamados pais peregrinos, que chegaram aos Estados Unidos com o propósito não só de povoarem, mas de evangelizarem aquelas terras do Novo Mundo. Aí o que é que aconteceu? Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Satanás não dá trégua a essa mulher. A mulher aqui é a igreja fiel a Cristo. Toda vez que a igreja fica fiel a Cristo, o diabo não gosta. E persegue a igreja. E tenta tumultuar a igreja, fazendo com que muitos de seus membros abandonem a fé ou vivam de maneira irresponsável, trazendo vergonha para a igreja. Então, se você está trazendo vergonha para a sua igreja, você está sendo um fantoche nas mãos do diabo para perturbar a igreja de Cristo. Então, não se deixe usar por Satanás para ser uma perturbação para a sua igreja. Pelo contrário, permita que o Espírito Santo entre em você e faça de você um instrumento da vontade de Deus, promovendo o reino de Deus na terra, no lugar onde você mora, no lugar onde você trabalha. Então, seja um membro fiel da igreja, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, evitando escândalos, cumprindo fielmente a sua vida, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cidadão do lugar onde você mora, e assim você estará cumprindo a vontade de Cristo. Porque o diabo está no calcanhar. O diabo está perseguindo. E se ele puder levar você à posição contra Deus, ele vai levar. A rebeldia contra Deus, a revolta, a apostasia, para você se perder e ficar do lado dele, Satanás vai fazer isso, pode ficar certo. Então, a única resistência é o estudo da Bíblia, a oração diariamente e se refugiar nos braços de Jesus. Pedindo a Jesus, Senhor, toma conta de mim e faz de mim um instrumento da tua vontade, para que eu seja um mensageiro da tua palavra. Então, ponha-se nas mãos de Jesus e se refugie nele, porque o diabo está aí, irado, querendo destruir a todos. Mas quem mais o diabo odeia? Aqui está dizendo que o diabo mais odeia de todos os crentes, de todos que se dizem seguidores de Jesus, o que Satanás mais odeia e persegue são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse o diabo odeia, porque o diabo odeia a lei de Deus. Foi porque ele desobedeceu a lei de Deus que ele foi expulso do céu. Foi porque Adão e Eva desobedeceram a lei de Deus que foram expulsos do jardim do Éden. Então, Satanás quer levar você à desobediência aos mandamentos de Deus. Então, o que é que fazem as igrejas hoje? As igrejas, na sua maioria, dizem assim, a lei de Deus passou.
Isso foi coisa do passado. Agora, no presente, depois da ressurreição de Cristo, não precisa mais se preocupar com os mandamentos, porque a lei passou, não é negócio para nós. Se a lei passou, então você pode roubar, você pode mentir, você pode adulterar, você pode fazer de tudo que é errado, porque a lei passou. E isso é incoerência. Se o diabo foi expulso do céu porque desobedeceu a lei de Deus, se Adão e Eva foram expulsos do Éden porque desobedeceram a lei de Deus, como é que você vai entrar no céu desobedecendo a lei de Deus? Não é incoerência? É total incoerência. Então o diabo odeia esse negócio de ser fiel à lei de Deus. O diabo odeia esse negócio de seguir os profetas de Deus. O rei Josafá de Judá disse assim ao povo de Israel: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando fala profeta, profeta de Deus, não é qualquer profetinha que aparece aí fazendo previsão. São os profetas bíblicos, os profetas que seguem a palavra de Deus. Então é feliz, é bem-aventurado quem crê no Senhor, obedece à lei do Senhor e fica fiel no testemunho dos profetas bíblicos, quer dizer, fica fiel na Bíblia para andar sempre nos caminhos do Senhor. Então, para terminar, não se esqueça, o diabo está irado contra a igreja e o diabo fará de tudo para arruinar a igreja, para que os mundanos vejam a igreja e digam: esses caras não dizem que são crentes? Não dizem que é a igreja de Deus? Como é que estão agindo dessa maneira contrária à Bíblia? Então, o diabo o diabo está manipulando para que as pessoas cometam pecado, mesmo dentro da igreja, para esculhambarem com a igreja. Isso é obra de Satanás para desacreditar a igreja. Porque muitos mundanos veem e dizem: esse cara não diz que é crente? Como é que ele age assim? Eu não quero ser crente, porque ser crente é isso aí. E generalizam. E pensam que toda igreja é igual. Pensam que todo crente é igual. Que todo pastor é igual. E não é assim. Isso é obra do diabo, generalizar. Né? Existe pastor fiel, existe crente fiel, existe igreja fiel. Não é na sua totalidade. Cada um escolhe o que quer. Mas existe aquela igreja que defende a lei de Deus, que exige que a lei de Deus seja pregada e que seus membros obedeçam à lei de Deus e sigam os profetas do Senhor. Essa é a igreja que você deve seguir. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho profético ou o testemunho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Só resta a nós o quê? Dizer sim para Cristo e viver em fidelidade total. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento muito importante do Apocalipse, em que nós aprendemos muito e o único roteiro para a nossa vida é ser fiel. Que o Espírito do Senhor tome posse de nós e nos faça totalmente obedientes a Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.